Salve, salve galerinha! Chegamos para falar sobre as leis das transformações gasosas. São três e eu vou estar trabalhando com vocês, nesse primeiro momento, a lei de Boyle, que também é chamada de lei de Boyle-Mariotti, certo? O que diz aqui de uma maneira resumida e destacada alguns pontinhos importantes dessa lei, ok? Em um sistema fechado em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que o volume ocupado por certa massa de gás é inversamente proporcional à pressão. Volume e pressão são inversamente proporcionais. Onde que eu enxergo isso? Então tem um sistema fechado, certo? Com um pezinho sobre um êmbolo móvel, pode subir, pode descer, certo? Fazendo uma força aqui em cima. Que força é essa? Força peso, certo? A massa dele vezes a gravidade. Então, mg sobre a área do êmbolo, eu tenho uma pressão. Pressão é força sobre área. Então eu tenho uma pressão sendo exercida sobre o gás oxigênio. Tentei representar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas. Então essas 8 moléculas estão distribuídas por todo o espaço. Lembrando que um gás ocupa todo o espaço do recipiente que o contém. E na minha segunda situação, eu dobrei a quantidade de pezinhos aqui em cima. Então eu dobrei a pressão, porque se dobrou a massa, dobrou a força-peso, então dobrou a força sobre a minha área para ter a pressão. Então dobrei a pressão nesse caso. Continuo com as 8 moléculas, porque o sistema é fechado, eu não estou acrescentando nem deixando sair gás aqui de dentro, e elas precisaram ocupar um espacinho menor. Dá uma olhada na diferença que eu tenho do início aqui para o final. Eu continuo com a mesma quantidade, com a mesma certa massa de gás, porém ocupando um espaço muito menor. Certo? Então, quando eu aumento a pressão, ele diminui o meu volume. Então, o meu gás fica mais apertadinho dentro do sistema. Como que eu consigo relacionar matematicamente isso? Certo? Eu tenho a lei, descrita bonitinha, que é a lei de Boyle. Certo? Matematicamente, eu consigo tirar uma relação bacana montando uma tabela. Certo? Montei uma tabelinha aqui com pressão, volume e o resultado PV. Certo? A multiplicação de pressão vezes volume. Então, quando a pressão é 2 atm, o volume de 600 litros, eu tenho uma relação PV de 1.200. Agora, eu dobrei a minha quantidade da pressão, dobrei a pressão, com isso o volume caiu pela metade. Mais ou menos o que eu tentei representar aqui, ó. Quando dobrou a pressão, o meu volume caiu pela metade do que eu tinha antes. Porém, o resultado PV continua sendo o mesmo. Continua sendo 1.200, 2 vezes 600, 4 vezes 300. Então eu tenho essa minha relação de inversamente proporcional. Então como que eu posso montar isso daqui matematicamente? Que o meu P1, V1 é igual a uma constante. Constante 1, vou chamar de constante 1. Esse valor 1.200 aqui é um valor arbitrário que eu utilizei somente para a gente ter um valorzinho palpável, mais fácil de a gente enxergar. Então eu coloquei que o meu P1 vezes V1 dá uma constante 1. O meu P2 vezes V2 dá uma constante 2, a constante do produto PV. O que eu consigo observar? Que K1 é igual a K2. Que a minha constante, o meu produto PV1 gerou uma constante que é exatamente a mesma constante do produto PV2. Se K1 é igual a K2, quem é K1? Pressão 1, volume 1. Então, P1, V1 é igual ao meu K2. Quem é K2? P2, V2. E aí eu consigo tirar a relação da minha lei de Boyle. Então, a lei de Boyle relaciona pressão inicial, volume inicial, pressão final, volume final. P1, V1, P2, V2. Agora eu vou dar um nome para isso daqui, além de lei de Boyle, certo? Porque eu estou trabalhando com transformação gasosa. Certo? Eu quero a transformação. Como que eu vou dar um nome para essa transformação aqui? Aqui no meio da lei está a minha sugestão para dar um nome para essa transformação. A temperatura é mantida constante. E se você lembrar das variáveis de estado, eram 3. Pressão, volume e temperatura. Certo? Eu tenho 3 variáveis de estado. Eu tenho somente 2 aqui. Pressão e volume. Está faltando uma. Por que está faltando a temperatura? Porque a temperatura é mantida constante nesse caso. Então, onde eu tenho uma transformação com temperatura constante, eu chamo isso daqui
de uma transformação, temperatura constante, eu chamo isso daqui de uma transformação isotérmica. Ó, por que isotérmica? Iso do grego remete a igual. Térmica remete à temperatura. Então a temperatura não varia. A temperatura que é a constante dentro da lei de Boyle. Então, se nas minhas três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, eu mantenho a temperatura constante, sobra o que para mim trabalhar? Com pressão e volume. E a gente consegue montar a relação que eles são inversamente proporcionais. Quando aumenta um, diminui o outro. Então, tem uma transformação gasosa, tenho a lei de Boyle, que é a temperatura constante, eu vou dizer que eu tenho a minha transformação iso igual térmica. Transformação isotérmica, aquela em que não ocorre uma variação da temperatura. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima lei.